7h33, 7h33, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de quarta-feira. Hoje com a serração impressionante, hein? Tá tudo tomado aqui em São Miguel de Guaçu. E conforme a gente vai chegando mais próximo das 8 da manhã, vai aumentando essa intensidade da serração. Então, para quem está na 277, muita atenção, porque daqui a Medianeira agora é praticamente a visibilidade está muito baixa. Jornal da Manhã Entrevista sempre tem um convidado e um assunto de interesse da comunidade. E a gente vai falar sobre o prazo para a declaração do ITR 2026, que já começou. O produtor rural, atenção, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel do Iguaçu está orientando os associados. No Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar aqui com o presidente Evandro Gelleri. Presidente, muito bom dia para você, muito obrigado pela tua presença aqui, sempre importante, é um assunto... Nós temos um envolvimento tão grande no agro, que é um assunto de utilidade pública. Bom dia. Chegou aí o mês de agosto, setembro, tão conhecido pelos agricultores, né, como um mês aí da declaração do ITR. É uma declaração que é obrigatória para o produtor rural, independentemente do tamanho da sua propriedade, desde que ela seja denominada, né, propriedade rural. O agricultor ele é obrigado então a fazer essa declaração. Ela começou aí, né, a partir do dia 10 de agosto e tem um prazo aí até o dia 30 de setembro. Então aumentou um pouco aí até os próprios prazos, né, que o agricultor estava bem acostumado, que era o mês de setembro para fazer então a sua declaração. Mas agora então ela antecipou um pouquinho, né? Começou aí dia 10, já estamos fazendo, né, para os agricultores, já temos agricultores, né, que procurou o sindicato para estar realizando aí a sua declaração de ITR. É um documento muito importante que pode causar algumas penalidades se o agricultor não declarar, e também multas, né? Já que ela é uma declaração que tem esse prazo. Se o agricultor não declarar dentro do prazo, ele pode estar sendo penalizado dentro da sua propriedade, se não fizer essa declaração. E para aqueles que ainda têm dúvidas, aqueles que tem muita gente já fazendo pela primeira vez, né? Sempre tem aquele. E também para o produtor que deixa para a última hora, né? Que é um problema sempre. A gente está vivendo hoje o ITEG, ele está seguindo, o produtor faz hoje da forma convencional ou também está se adaptando a essa nova versão, né? Porque tudo está sendo feito praticamente documentação, né? A gente está vendo desde imposto de renda, né? Tudo que se imaginar. Hoje carteira de motoristas é impressionante, né? Tudo é online e isso também traz muitas dúvidas porque é novo, né? Sim, nós temos, na verdade, né, a Receita Federal, ela libera o programa para o agricultor. Então ele é uma declaração autodeclaratória, né? Mas a gente baixa esse programa da Receita e então começa a fazer para os agricultores. A gente sempre orienta os agricultores para não deixar para a última hora, porque, como eu falei, a gente baixou o programa, então é um programa. Então o brasileiro, infelizmente, ele é acostumado a deixar para a última hora. E às vezes, quando milhares fazendo ao mesmo tempo, o programa começa a carregar. Então pode ser que no final o agricultor ele não consiga estar enviando a sua declaração. É mais ou menos como o imposto de renda. Você tem que enviar para a Receita. Você pode até fazer, mas na hora de enviar, como tem muita gente acessando o mesmo sistema, pode ser que o sistema pode travar, pode cair. Então a gente orienta o agricultor para não deixar para a última hora. Nós temos aí o mês de setembro também, que inicia, né, o plantio da safra de soja. Então muitas vezes o agricultor fica aí focado, né, no plantio, que é uma das principais culturas do nosso município, e às vezes acaba esquecendo, né? Então se ele esquecer, ele vai estar pagando juro e multa. Então a gente orienta, quando o agricultor vir para a cidade, dá uma passadinha no sindicato, né, e venha fazer a sua declaração. Aquele agricultor que já faz com nós, se não houve nenhuma alteração na propriedade, não precisa trazer nada, só ele vir, que a gente já vai fazer para ele. Agora, se houve alguma alteração,
aí sim tem que trazer a matrícula da terra e os documentos pessoais. O que está acontecendo agora, que é uma alteração que está acontecendo, que é o georreferenciamento. Alguns agricultores, né, já fizeram o seu georreferenciamento. Então o georreferenciamento, ele mudou o número da matrícula, ou o próprio agricultor unificou, ele tinha lá 2, 3 matrículas, ele unificou e ficou uma só. Então tem que se trazer esse documento, essa matrícula e os documentos pessoais das pessoas envolvidas para que a gente possa então estar regularizando. O que acontece também, Cunhas, que é a questão da divergência de dados. Por exemplo, hoje nós temos o ITR, né, que é o nosso assunto aqui, mas nós também temos o CCIR e o CAR. O que acontece? Muitas vezes os 3 documentos ele não falam, vamos dizer, a mesma língua. Vamos supor, o agricultor ele tem lá seus 10 hectares. No ITR está declarado que ele planta 5 hectares, ele tem 3 hectares de pastagem e vamos colocar lá 2 de mato. E lá no CAR está dizendo que ele tem 7 de plantio, 2 de pastagem e 1 de mato. E no CCIR está dizendo que é tudo plantio. Então assim, hoje tem como é tudo interligado, o sistema ele está analisando esses dados. Então o agricultor precisa estar batendo todas as informações. Como é que em um documento eu digo uma coisa, em outra e outra diferente. Então isso tem que se prestar muita atenção também, para que esses 3 documentos que é utilizado, tanto aí para a questão de financiamentos, para a questão de INSS, aposentadoria, enfim, tem que estar batendo, não pode estar divergente. Então, o agricultor que está nos ouvindo, né, pode estar chegando no sindicato, a gente tem a nossa equipe aí para estar realizando o seu ITR, também o CCIR, se for preciso, que também está no prazo. Então, não deixe para a última hora, porque se você passar dessa hora, você vai estar pagando multa e lá na frente, se você precisar a questão mesmo de retirar um recurso na questão de um financiamento, você não vai ter a certidão negativa, né? Não vai sair a sua certidão negativa. Então é um documento muito importante que o agricultor ele está ciente disso, porém às vezes ele acaba esquecendo pela correria do dia a dia. Então, tá vindo para a cidade, veio para a cidade, por exemplo, hoje, né, um clima assim, às vezes ele não consegue tá fazendo sua atividade na propriedade, ele vai vir para a cidade. Já deu uma passadinha no sindicato que a gente vai estar fazendo a sua declaração. E para aquele agricultor que não faz com a gente, quiser fazer também, a gente atende, né? Desde que ele traga então a matrícula, os documentos pessoais e o CCI e o ITR do ano passado. Então assim a gente vai estar conseguindo aí fazer a sua declaração e ele está fazendo aí o pagamento, né? No caso, se ele não for isento. Existe essa questão também. E é uma pergunta que eu vou te fazer em cima disso, porque a maioria, quando a gente... não, eu estou isento, quer dizer, eu não preciso regular mais. Como que funciona isso? Não, mesmo isento, ele precisa fazer a sua declaração. Se ele for isento e não declarar, ele também vai pagar uma multa, né? O que define se o agricultor é isento ou não? Hoje nós temos aí uma tabela de alíquota para que o agricultor vai pagar desse imposto, do ITR. O ITR nada mais do que, vamos dar um exemplo, né? O IPTU. Todo ano existe o IPTU, que é ali em abril, maio, e então agosto, setembro nós temos aí o ITR. Propriedades aí até 50 hectares, ele vai pagar 0,03% do valor declarado. De 50 a 200 hectares, 0,7% do valor declarado. Hoje, em média, está se declarando em torno de R$90 mil o hectare. Então, ele vai pagar em cima desse valor. O que define se o agricultor é ou não isento? A questão, o agricultor pode ter até 30 hectares, desde que ele não tenha nenhuma outra propriedade ou não tenha imóveis na área urbana. Então assim, se aquele agricultor tem lá até, por exemplo, 25 hectares, ele só tem aquela propriedade, ela não é em condomínio. O que é em condomínio? É com mais pessoas, além da sua esposa, é claro. Se ele não tem ela em condomínio, se ele não tem outra propriedade, se ele não tem imóveis na área urbana, ele é isento de pagar o imposto. Então aquele agricultor não vai estar pagando o imposto. Agora, se ele
tem lá 10 hectares, mas ele tem um imóvel rural na área urbana, aí ele já vai pagar, ele já deixa de ser isento. Mas se não, ele vai estar fazendo a sua declaração, vai estar colocando o valor da sua propriedade e vai ser isento e não vai pagar nenhuma questão de imposto. Bom, e tem outra questão também, pessoal, quase em cima dessa pergunta que eu fiz, mas muda um pouco a configuração, que é aquela propriedade que não tem benfeitoria ou que está abandonada por algum motivo, está parada. Essa daí, como que funciona no contexto para daqui a pouco não ter um problema? A alíquota da taxa do ITR, ele é bem expressiva na questão de você utilizar a sua propriedade. Então, esses valores que eu falei, né, de 0,03%, 0,7%, ele é quando o agricultor ele usa mais de 80% da sua propriedade. Vamos supor, se é uma área improdutiva, que ele não está lá, você abandonada, ele pode pagar até mais de 20% de imposto, porque é uma questão de incentivo para que a pessoa não deixe a terra improdutiva. Então, assim, no nosso município aqui a gente não vê nenhum caso desse, mas existe essa regra, vamos dizer assim, quanto maior a utilização da terra, menor a alíquota dentro da faixa de hectares. Então, aquele agricultor, né, que a questão das benfeitorias também, na questão tem que estar passando para a gente, né? É a mesma coisa daquela questão de tantos por cento de lavoura, tantos por cento de pastagem, tantos por cento de mato. Tem que estar passando, então, o que ele tem em cima da propriedade de benfeitorias, tanto no ITR quanto no CCIR, tem que ter esses dados também. Como eu falei, esses 3 documentos, ele tem que falar a mesma língua, não pode estar falando, né, ter uma quantidade, outro ter outra quantidade. Então, passar tudo certinho, se teve alguma alteração, se você fez um barracão novo, tem que estar passando também na hora de fazer a sua declaração, tanto do ITR quanto do CCIR, para que fique tudo atualizado. E lá na frente, né, como hoje tudo cruza os dados, as informações, lá na frente não tem como o agricultor tá omitindo, né? E hoje também existe, né, a questão de satélites. Então, hoje, se bater uma fiscalização, uma receita ou um órgão federal pode ir no computador, puxar um zoom no satélite e vai ver tudo que tem em cima da sua propriedade. E aí entra uma polêmica muito grande no sentido de quem tem área verde, né? Ela já é considerada uma área protegida nesse aspecto, já não pode mexer mais, né? Sim, e na questão assim, quando eu falei na questão de 90 mil hectares, a gente fala em terra, vamos dizer, em terra produtiva, terra boa. Aquele agricultor que tem lá, por exemplo, tem lá X hectares de área preservada, ele já vai pagar daquela área, né, um valor reduzido, ele não vai pagar em cima dos 90 mil o hectare. Então ele vai pagar em torno de 20 mil o hectare. Então, assim, também diminui já a cobrança, né, do imposto em cima dessa área. E aquele agricultor que não pode mexer. Tem muitos agricultores, né, que tem a questão do CISLEG, onde deixou 20%, ou ele não deixou na sua propriedade, mas comprou outra propriedade para estar deixando, né? Ele caiu fora, não existe mais, mas porém ele não pode mexer. Se você tem uma reserva, né, na sua propriedade, você não pode estar mexendo, porque aí vem outro órgão que é a questão de fiscalização de IBAMA e AT, né? Então já é outro órgão que acaba se envolvendo. Então, mas como eu disse, hoje você puxa um zoom no satélite e já vê toda a propriedade do agricultor. O que eu vou te trazer aqui, eu já vi produtores fazerem relatos, né, tanto de uma situação, tanto do outro. Uma das mais comuns é a invasão da área verde, que a área verde ela está em movimento. São plantas que geram sementes, o vento faz parte do trabalho, as aves faz a outra, e outros animais que vivem por ali faz outra parte do trabalho, e aos pouquinhos aqui pode ir invadindo a parte produtiva. Como que o produtor lida com esse tipo de situação, né? E se o sindicato tem como ajudar nesse sentido. E a outra, que eu vi um relato, achei muito curioso do produtor,
que uma árvore acabou sendo atingida por um raio. Era uma árvore que tinha uma circunferência muito grande que pegava aquela parte. E o período, aquela árvore acabou caindo, quebrando, secando, e a parte em volta ficou um buraco. E ele estava respondendo por isso. E como que tu vai explicar? Então, assim, uma situação curiosa, mas acho que com um perito indo lá, tu resolve essa questão. Pela abertura que ficou. Mas você falando no satélite, eu lembrei desse exemplo, que realmente tem que ficar atento a tudo, porque hoje, com a qualidade das câmeras e tudo, que a gente é vigiado 24 horas, cara. É uma coisa impressionante. Sim. Essa questão, né? Você pode pegar autorização, por exemplo, para fazer poda, né? Isso você consegue. Às vezes demora um pouquinho, mas você consegue, né? Através do IAT, você consegue autorização então para fazer uma poda. Não pode fazer uma poda drástica, né? Derrubar a árvore, enfim. Mas uma poda na questão de invasão você pode estar fazendo, você consegue essa liberação. E nessa questão, né? Ali desse exemplo, hoje existe uma lei onde diz que o agricultor ele pode tirar até 5 metros cúbicos por ano dentro da sua propriedade para uso da propriedade. Não é para você vender, não é para você doar, mas sim para o uso da propriedade. Preciso fazer uma cerca, preciso fazer uma mangueira. Existe uma lei onde você pode retirar até 5 metros cúbicos por ano dentro da sua propriedade para uso pessoal. Claro, depende muito, às vezes uma árvore, né, ela dá muito, muito mais do que essa quantidade, mas existe essa lei. Mas na questão dessa que você falou, né, do produtor, então infelizmente a gente ele vai ter que provar, né, que foi um acontecido, não foi uma causa natural, não foi ele que provocou a queda dessa árvore que acabou então prejudicando as demais. Então às vezes o agricultor acaba se incomodando, vamos dizer assim, um pouquinho, para dizer que não foi ele que causou aquele prejuízo ambiental, vamos dizer assim. Mas, como você falou, às vezes tem que pegar um advogado, um perito ou algo do tipo que acabe, então, comprovando, vamos dizer assim, a sua inocência. Então, às vezes o agricultor acaba tendo um pouquinho de dor de cabeça nessa questão. E a gente sabe, né, que a questão ambiental cada dia mais está fechando o cerco, cada dia mais as autoridades estão presentes, né, estão fiscalizando essa questão, porque falam, né, na questão aí de clima, mas a gente sabe que o agricultor ele é das pessoas que mais protegem o meio ambiente do que, se você for pegar a cidade mesmo, quanto que produz num metro quadrado de poluentes, né, do que numa propriedade rural. A gente sabe que o agricultor ele sempre tem esse carinho, esse cuidado, porque é da terra que ele vai tirar a sua produção, da terra que ele vai tirar a sua renda. Então, com certeza, o agricultor sempre cuidando aí do meio ambiente. Muito bem, gente. Declaração do ITR está acontecendo, já vai terminar dia 30 de setembro. Eu acho que é o melhor mês para o produtor agora alinhar todas essas questões, tirar pelo menos dar uma passada ali no sindicato para tirar as dúvidas, quem tiver, porque é algo corriqueiro, mas a gente sabe como que é, né? Sempre tem mudanças, sempre tem coisas acontecendo. O Evandro trouxe uma bem interessante aqui, dos 3 órgãos, até a gente se estendeu um pouquinho aqui na área verde, porque ela sempre traz dúvida, a gente tem essa dificuldade, porque sempre está mudando, né? Sempre está mudando, né? Então, a gente tem que estar atento, porque o produtor ele não quer cometer um crime, né? Ele não quer prejudicar o meio ambiente, ele precisa do meio ambiente. Só que às vezes a falta de informação faz a gente cometer erros e quando tá na lei não tem muito o que fazer, né? Infelizmente é assim. Eu vou dar outro exemplo aqui. Foi uma situação Beira Parque, há muitos anos. O produtor ele fez a solicitação de poda e fez a poda sem receber a documentação. Alguém denunciou. A Força Ambiental chegou lá e aí é prisão sumária, cara. É uma coisa, assim, flagrante. E até você explicar que focinho de porco é tomada, você ficou um dia lá tendo que se explicar para as autoridades. Então tem que ter todo o detalhe. Uma falta de informação, simples, né? Aquilo que você falou, a paciência. Faça e tenha calma, né? Isso, a gente sabe, né, que às vezes uma liberação, né, principalmente para uma poda, às vezes ela demora um pouquinho, mas não basta você pedir,
Você tem que esperar a resposta e a liberação de fato, né? Porque como você deu esse exemplo, se você pediu a licença, mas ela não chegou ainda, você não pode estar atuando, né? Então, pedir com antecedência para que o agricultor se prepare para que quando ela chegar, ele fazer ela sem nenhum problema, para que ele não tenha nenhum prejuízo ambiental e financeiro e podendo estar utilizando, né, esse sistema e fazendo que essas podas sem que prejudique também sua propriedade, né, na questão dessa invasão, né? Nós temos aí a questão principalmente também na beira-lago, que é a tal da leucena, né, que é uma praga, vamos dizer assim, é uma espécie invasora da nossa região, que essa, no caso, também o agricultor pode estar fazendo, né, essa poda aí, mas é tudo importante documentar. É tudo questão de documentação para que ele não acabe sendo prejudicado lá na frente. Então, como eu falei, essa leucena aqui é uma espécie invasora da nossa região. Foi feito na questão quando formou-se aí, então, o Lago de Itaipu, né? E nós mesmos temos propriedade na beira-lago. E a gente sofreu um pouco por causa disso, né? Que era uma espécie muito invasora e se desenvolvia muito rápido e acabava aí fazendo sombreamento, né? E prejudicando aí a produção. E ela vem muito rápido, né? Desenvolve muito rápido, tem aceitação muito grande do meio ambiente e não é muito exigente, né? Porque tu olha as condições, a área verde aí a mata ciliar do lago, ela já é formada, então a competição ali para uma árvore se desenvolver é muito grande e ela consegue. É uma coisa, pouquinha luz ela já consegue superar ali, né? Então é impressionante, realmente, quem teve esse problema aí é o produtor. O produtor tem muitas coisas para enfrentar para chegar até lá, e uma delas é o prazo, né? Começou agora dia 10, tá? São 9 dias já vigentes. Segue até o dia 30 de setembro. É preciso lembrar que setembro é um mês decisivo, a gente não sabe como vai estar o clima, né? A gente está vendo isso aqui, está com uma previsão nos próximos dias chegar a 10 graus de novo, né? Então tá difícil a gente prever. Então a gente não sabe como o produtor vai chegar lá no nível de estresse para tomar a decisão que tem que priorizar o plantio depois da maioria que teve frustração no milho, né? Soja vai ser fundamental para essa sequência, então cabecinha fria para estar lá, aproveitar agora, né, Wander? Isso, aproveitar, né? Então, às vezes o agricultor tá vindo na cidade, ele já faz ali com a gente, já tem toda a documentação, passa ali, a gente já vai fazer para ele. Questão aí de jogo rápido, 5 minutos, a gente, né, para fazer mais ou menos o ITR dele, e ele já vai ficar despreocupado, é um compromisso a menos, né, que ele vai ter durante o ano. Claro, se ele não for isento, depois ele vai ter que fazer o recolhimento da guia do ITR, mas não deixe para a última hora. Tem ali também, Cunhas, que nós tivemos alguns problemas. Eu não lembro se é dia 28 ou dia 29, tem aquele... Uns falam que é feriado, às vezes tem ano que não é, que é do Paraná, algum feriado assim, agora eu não me recordo qual, e às vezes... chega lá o dia 30, num sábado, num domingo. Aí os agricultores às vezes deixam no último dia de 28 ou 29. E às vezes é decretado feriado, às vezes não. E acaba, a parte urbana acaba, por exemplo, fechando esse feriado. E o agricultor às vezes acaba perdendo esse prazo. Então só tomar esse cuidado também para não deixar lá na frente na última hora. É dia de São Miguel Arcanjo, acho que é feriado municipal. Isso pode ser, porque é dia 29 de setembro. É dia de São Miguel Arcanjo. Então, correto. Aí é aniversário do padroeiro São Miguel de Iguaçu, Irati e Balsa Nova. Ah, tá. Não, então é o do São Miguel, mas eu estava lembrando do Paraná também. Então são feriados municipais, isso. Mas... né, um cuidado que tem que se tomar. O sindicato não vai estar aberto, né? Se é feriado municipal, né? O comércio em si, né? Comércio em si. Então, só para ficar atento aí, né? A esses detalhes, mais uma data. E realmente tem que prestar atenção nisso aí, aproveitar, porque assim, é importante dizer, a pressa é do agricultor, que o sistema ele vai funcionar. E uma coisa que as pessoas não entendem, né, que às vezes vai para um sistema online, que a gente não consegue visualizar, a gente não tem uma fila mostrando para a gente quantas. E esses sistemas, quem está usando o Gov, tem a oportunidade de usar o Gov, está vendo. Outro dia eu tive que ficar, eu levei 3 dias para assinar um documento,
3 dias no golfe, uma coisa simples. E dependendo da quantidade, ele tem um limite de acesso. Essas partes governamentais dos aplicativos, sites, eles têm um limite de acesso. E aí, gente, não tem o que fazer. Se você chegar tarde, pode perder o prazo. Então, tem que entender isso e fazer o que? Não tem o que fazer, tem que aproveitar. Acho que agosto agora é o melhor momento. Evandro, obrigado pela presença, por tirar seu tempo e trazer todos esses esclarecimentos. Obrigado, Cunhasque. Obrigado à Rádio Jornal, né, por ceder o espaço para a gente estar passando essa mensagem para os nossos agricultores e dizer que o sindicato está de portas abertas para que precisar, para que o agricultor fazer qualquer tipo de documentação, pode estar nos procurando. Nossa equipe está preparada para atender você, produtor. TR termina dia 30 de setembro, tá, gente? 30 de setembro. Parece que tem tempo, mas vai passar muito rápido até lá, principalmente quando entrar setembro. Época importante do plantio, já que está valendo a partir do dia 1º plantio da soja. Rápido intervalo, já falo do que rolou ontem pela Libertadores, o que vai ter hoje, tem grandes jogos. E ainda, daqui a pouquinho, já estaremos aqui ao vivo, a partir das 8 da manhã com o Papo 104. Jornal da Manhã. Jornalismo e prestação de serviço.